Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Hoje estarei falando sobre os conceitos de democracia e direitos civis. É um projeto interdisciplinar do nosso campus, o qual os professores, além de estarem passando conteúdos das suas disciplinas normalmente, vão estar agregando esse conteúdo de democracia e direitos civis, o qual serve para uma grande evolução na nossa vida acadêmica, porque vai estar auxiliando, para a gente ter esse novo pensamento em relação a vários conceitos, problemas vivenciados na nossa sociedade, ajudando nós sermos melhores cidadãos no futuro e agora também. Nosso grupo fez a utilização de mapa mental, de acordo com o que foi exigido. Nosso mapa mental é um pouco mais dinâmico, com imagens, e possui alguns tópicos que a gente destacou como os principais tipos de direito. A gente colocou ali direitos civis, direitos políticos, direitos sociais e direitos humanos. Agora, cada uma do grupo vai estar explicando esses conceitos de cada um desses tipos de direito. Para conceituarmos o que significa direito civil, é necessário fazer uma contextualização dos seus fatos históricos, principalmente no que diz a sua origem, ou seja, a Roma Antiga, que na época possuía direitos. Eles eram divididos em dois conceitos, os ius publici e ius civili. Os ius publici, como o próprio nome diz, significava direitos públicos, e ius civili, direitos privados. Desde aquela época, e com o avanço da sociedade e de toda a sua evolução, veio uma pergunta e que está em discussão, não mais, mas era muito discutida. Mas será que o direito privado é sinônimo de direito civil? Então, a resposta é que sim. Porém, esse direito civil, além de ser privado, ele possui exceções em relação a questões de empresariais, de trabalho e consumeristas. O importante sociólogo que vale ser muito ressaltado é Thomas Marshall, que no ano de 1967 lança sua obra Cidadania, Classe Social e Status. O que ele quer dizer com a cidadania? Cidadania significa o povo ter essa liberdade individual, ter os direitos de acordo com a sua sobrevivência na sua vida, ter os direitos de um cidadão. E quando ele fala de classes sociais, ele está referindo às classes que reivindicou o Estado absolutista, no caso a burguesia, buscando por essa liberdade, que eles tanto queriam, esses direitos. E em sua obra, ele vai estar destacando 3 direitos, e até inclusive é um dos temas nossos, do nosso mapa, no caso, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Ao analisar a obra de Marshall, vamos ver ali o conceito de direito civil, o qual vai ter a sua real origem no século XVII e no século XVIII, na época ali onde teve algumas revoluções, como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, onde deu aquele boom na sociedade e deu essa nova visão para a população, Ocorreu várias revoluções, ou seja, as pessoas começaram a mudar, a vida em sociedade mudou, vários pensamentos mudaram e vários problemas e conceitos foram surgindo. E assim como Marshall havia conceitualizado, direito civil significa o direito de liberdade do indivíduo, refere-se a esse direito dele ir, vir com o seu próprio corpo, digamos assim, o seu direito à vida realmente. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar mesmo, que era muito importante, foi um marco na democracia do nosso país, foi a Constituição de 1988, a Constituição considerada cidadã, que nela, por que cidadã? Porque dentro dela estava inserido todos os direitos que um indivíduo necessita para uma vida, para ele viver, conviver em sociedade, Ou seja, esses conceitos, o conceito de viver, todos os direitos, tanto civil, político. Então, a Constituição foi um grande marco na nossa vida histórica do nosso país. Então, resumindo, é isso. Direitos civis, ele faz parte do artigo 5º da Constituição e ele refere-se ao direito de igualdade entre todos os indivíduos da sociedade. Ou seja, a liberdade, como eu já disse, de ir e vir, a liberdade de você expressar sua religião, sua crença, a sua sexualidade,
as suas escolhas que você faz realmente na sua vida, até questões mesmo de direitos mais privados, questões de empresas. Então, o direito civil vai ser todo o direito individual, né? Direitos fundamentais para a nossa existência, para a nossa vida. Infelizmente, o que está no papel muitas vezes não é o que ocorre na realidade. E, por exemplo, das mulheres, elas sofreram muito em todos os seus fatos históricos, porque elas não tinham voz, não tinham lugar na sociedade para estar falando, se expondo, pondo a cara a tapa, dando a sua opinião. Então, nós lutamos muito para estar conseguindo o espaço que atualmente a gente tem. E, infelizmente, não é o espaço que a gente pretende, mas com nossa luta, a gente sempre vai lutar para a gente ganhar mais espaço e sempre ir evoluindo, porque a gente sim merece nosso espaço na sociedade, a gente tem que dar nossa voz e a gente não pode ser inferiorizada ou porque claro que a gente não vai buscar essa igualdade, porque não tem como, né? É tanta desigualdade, mas essa equidade entre entre nós e os homens, por exemplo. Porque, querendo ou não, nós mulheres somos muito, por exemplo, tem o mesmo cargo que um homem, só que como existe, né, essa questão machista e dessa desigualdade muito grande, o homem muitas vezes vai receber mais do que eu, que tenho o mesmo cargo, pratica a mesma coisa e vai haver essa desigualdade. E isso ocorre até hoje. Pode parecer que a gente está no século XXI, mas ocorre. Então, a desigualdade feminina existe ainda. Existe muito machismo, mas claro que a gente sempre está lutando pelos nossos direitos, porque assim como os outros movimentos, como LGBT, sobre movimentos em relação a questões raciais, tem o feminismo, e a gente está buscando pelo nosso espaço, porque é o nosso direito. Direitos políticos. Direitos políticos é um conjunto de regras constitucionalmente fixadas. Tem como objetivo promover a interação da população no processo político. Esse conjunto ele é vinculado com o regime político, sistema eleitoral e partidário e varia de acordo com o país. Os direitos políticos permitem que o indivíduo possa ter o voto secreto, o poder de escolha e também a capacidade de se candidatar para cargos públicos, além de participação política no meio de eleições, votos e decisões. A origem dos direitos políticos tem como origem na Europa. Antes, os reis comandavam seus países e o povo não tinha liberdade nenhuma para escolher quem ficava no poder e como seria a divisão dos cargos políticos, ficando assim submissa a uma única pessoa. No entanto, isso mudou na Revolução Francesa, iniciada em 1789, na qual obteve-se a possibilidade do indivíduo dar sua opinião, votar e decidir pelo seu país. A Revolução Francesa foi um movimento em que o povo se rebelou contra o poder absoluto, dando um fim à monarquia no país, gerando uma Constituição. Essa Constituição dividiu os cargos políticos, gerando o legislativo, o executivo e o judiciário, incluindo o povo nas decisões políticas. Sendo assim, surgiu a lei do voto, que na época era limitada. Mulheres, estrangeiros e escravos não podiam votar, apenas homens. Atualmente, qualquer pessoa maior de idade pode participar das decisões políticas, seja no voto, nas eleições, na candidatura ou em discussões de grupos políticos. Infelizmente, há alguns países que não seguem essa mesma demanda e continuam dificultando o acesso do povo na política do seu país. Alguns países do Oriente Médio ainda proíbem a mulher de votar, além de outras condições que o povo é simplesmente excluído do bloco. No Brasil, esse conjunto de normas, direitos e regras se encontra na Constituição Federal do artigo 14, que estabelece que todo o poder emana do povo e que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Há alguns exemplos de direitos políticos e normas, como a Lei nº 4737, que é o Código Eleitoral Brasileiro. Também há a Lei
complementar de número 135, que é a Lei da Ficha Limpa, além de outras normas constitucionais, como o alistamento eleitoral, o voto, que são obrigatórios a maiores de 18 anos e facultativos para analfabetos e menores de 16. Para ficar mais claro, os direitos políticos, de acordo com a Constituição Federal, no capítulo 4º, são o sufrágio universal, o voto direto e secreto, a participação em plebiscitos, referendos ou iniciativas populares. O sufrágio universal, termo que teve origem na Revolução Francesa, se refere ao direito de homens e mulheres naturalizados ou nascidos em um país participar das eleições, seja como a pessoa que vota ou o candidato. O voto direto e secreto. Ele se refere ao sigilo ao votar em algum candidato, pois o voto é igual para todos e no sigilo se evita qualquer tipo de suborno. No Brasil, esse Código Eleitoral foi instaurado em 1932 para acabar com o voto de cabresto. A participação em plebiscitos, referendos ou iniciativas populares são formas de garantir o poder do povo. O plebiscito ocorre anteriormente a decisões que o legislativo toma e depois o referendo é que vota se pode rejeitar ou não essa decisão. Um exemplo de plebiscito ocorreu em 21 de abril de 1993, quando os brasileiros votaram se o Brasil era para ter um regime republicano ou monarca. Outro exemplo de referendo é sobre a proibição de comercialização de armas de fogo e munição, que não permite participação em plebiscitos, referendos ou iniciativas populares. É basicamente uma forma de garantir o poder do povo. O plebiscito ocorre antes do legislativo tomar alguma decisão, e o referendo é depois, onde o povo pode rejeitar ou retificar a decisão. Um exemplo de plebiscito ocorreu em 21 de abril de 1993, quando os brasileiros votavam se o país deveria ter um regime republicano ou monarquista e controlado por um sistema presidencialista ou parlamentarista. Um exemplo de referendo foi em 23 de outubro de 2005, quando era sobre a proibição de comercialização de armas de fogo e munições, que não permitiu que o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento entrasse em vigor. Nele constava a permissão do comércio de armas de fogo e munição em todo o território nacional. Porém, essa decisão foi rejeitada por mais de 63% da população. Já a iniciativa popular é basicamente o poder da população em propor projetos de lei, que se encontra no artigo 13. Um dos exemplos de iniciativa popular é a Lei da Ficha Limpa, que impede candidatura de pessoas condenadas por práticas ilícitas. Bom, agora iremos falar sobre os direitos sociais. Como os direitos sociais surgiram? Eles surgiram em razão do tratamento desumano vivido pela classe operária durante a Revolução Industrial na Europa, durante o século XVIII e XIX. A principal característica dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pela produção em grande escala e com o uso das máquinas. Nessa época, proprietários de fábricas europeus ambicionavam lucrar mais e a operária acabou sendo muito explorado, trabalhando horas que hoje sabemos ser exaustivas em troca de salários baixíssimos. Os direitos liberais, liberdade, igualdade e fraternidade, conquistaram nesse mesmo período, mostraram-se frágeis. As necessidades primárias dos indivíduos, como alimentar-se, vestir-se, morar, ter condições de saúde, ter segurança diante de doença, da velhice, do desemprego e dos outros percalços da vida, não estavam sendo de fato assegurados. O descontentamento da classe operária fortaleceu a conscientização sobre a necessidade de direitos sociais que, através do Estado, iriam proteger essas minorias.
Essa conscientização ela foi ganhando força e sendo assegurada em diversos países, como na Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos, de 1917, que proibia a reeleição do presidente da República, garantia as liberdades individuais e políticas, quebrava o poder da Igreja Católica, expandia o sistema de educação pública, a reforma agrária e a proteção do trabalho assalariado. A Constituição Russa e a Alemã, de 1919, chamada de Constituição de Weimar, também exerceram grande influência sobre a evolução dos direitos sociais. A necessidade de garantia da dignidade da pessoa humana ficou ainda mais evidente diante da eclosão e término das guerras mundiais na primeira metade do século XX, já que nesse período os indivíduos e seus direitos foram desvalorizados diante dos interesses das maiores potências econômicas. Em 1944, a Conferência da Organização Internacional do Trabalho aprovou uma declaração que dá ênfase à dignidade do ser humano, à liberdade de expressão e de associação, à formação profissional, ao direito de todos à educação. Em concordância à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, um dos mais importantes documentos que reagem aos direitos humanos, passou a assegurar também os direitos sociais e sua base no princípio da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. E isso envolvia os seguintes direitos: Seguridade Social, artigos 22 e 25, direito ao trabalho e à proteção contra o desemprego, artigo 23, item 1, principais direitos ligados ao contrato de trabalho, como a remuneração igual por trabalho igual, artigo 23, item 2, salário mínimo, artigo 23, item 3, livre sindicalização dos trabalhadores, artigo 23, item 4, repouso e o lazer, limitação horária da jornada de trabalho, férias remuneradas, artigo 24, educação, ensino elementar obrigatório e gratuito, a generalização da instrução técnico profissional, a igualdade ao acesso de ensino superior, artigo 26, e itens elementares indispensáveis para a proteção das classes ou grupos sociais mais fracos ou necessitados. Seguindo esses preceitos, os direitos sociais assegurados em âmbito internacional passaram a ser assegurados também em âmbito nacional e estiveram presentes em todas as constituições que vigoraram no nosso país, desde a do Império, 1824, até o atual, 1988. E o que a Constituição diz sobre os direitos sociais? No Brasil, os direitos sociais são uma garantia constante na Constituição Federal de 1988 e são definidos em 2 títulos: Direitos e Garantias Fundamentais, que significa que eles são parte essencial daquilo que o Estado deve garantir a seus indivíduos, e a Ordem Social, que são uma necessidade para o estabelecimento de uma sociedade capaz de perpetuar-se ao longo do tempo de maneira harmônica. Estão prescritos no artigo 6 da Constituição Federal uma série de direitos sociais mais ou menos abstratos, que precisam ser regulamentados por outras leis, mas que definem a essência daquilo que a nação compromete-se a garantir. Entre eles estão o direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, proteção à maternidade e à infância, e à assistência aos desamparados. No direito ao trabalho, que encaixam principais normas que amparam e humanizam os trabalhos, como 13º salário, FGTS, seguro-desemprego, vale transporte, abono salarial, aviso prévio e adicional noturno. O lazer também é reconhecido como direito social, já que após as revoluções industriais, o ritmo de trabalho do homem passou a ser estabelecido pela necessidade de produções cada vez maior e incansáveis horas de trabalho. Com a conquista de direitos trabalhistas, essa situação mudou e a jornada de trabalho foi reduzida. No entanto, os salários também, e com isso as pessoas começaram a buscar formas alternativas de complementar a renda domiciliar, não utilizando o tempo livre para descanso ou lazer. Por isso, hoje na lei está assegurado um dia remunerado, destinado ao descanso e ao lazer, que seja preferencialmente aos domingos, não podendo ser invertido para o empregado, e férias remuneradas, que após um período de 12 dias, meses trabalhados, com direito de até 30 dias de férias, caso não tenha faltado sem justificativas mais de 5 dias no ano. A educação ocupa um lugar de destaque no rol dos direitos humanos, por ser essencial e indispensável para o exercício da cidadania, assim como a segurança, que é uma das garantias do exercício pleno dos outros direitos sociais. A saúde também é um direito humano e passou a ser um direito social de todo indivíduo, seja qual for a sua condição social ou econômica, crença religiosa ou política. Sua garantia deve buscar sempre estabelecer equilíbrio entre as fluências ambientais, modos de vida e vários outros componentes para resguardar
o bem-estar físico, mental e, consequentemente, o bem social, já que uma pessoa saudável é mais participativa socialmente. A proteção da maternidade sempre foi uma preocupação da Organização Internacional do Trabalho. A intenção, desde o início, foi garantir que as mulheres pudessem combinar seu papel de trabalhadoras e de mães e prevenir um tratamento desigual por parte do empregador, com razão desse papel. Hoje, de acordo com a lei, as mulheres têm o direito de assistência médica e sanitária, salário maternidade e licença maternidade durante 120 dias. O direito à previdência social visa valorizar a vida de pessoas que atingiram determinada idade ou que, por algum motivo, tornaram-se incapazes de trabalhar ou de sustentar sua família. Estão previstas em dois tipos: adições, que são pagamentos em dinheiro para aposentadoria por problemas de saúde, por idade, por tempo de colaboração, nos auxílios à doença, funeral, reclusão e maternidade, no seguro-desemprego e na renda por morte. Já os benefícios são prestações continuadas, como benefícios médicos, farmacêuticos, odontológicos, hospitalares e sociais. A assistência social, por sua vez, está ligada ao princípio da solidariedade e, ao mesmo tempo, às garantias constantes em toda a Constituição Federal, fazendo com que, mesmo aqueles que não estão em condições de sustentar-se de forma plena, tenham condições dignas de viver em sociedade. Outro tópico importante é: quais políticas asseguram os direitos sociais? Existem muitas políticas que asseguram nossos direitos. No caso do desemprego, o Estado e suas políticas podem dar amparo e assistência por meio de previdência social, de acordo com o artigo 7 da Constituição, e aos não empregados, a qualificação profissional e encaminhamento ao mercado de trabalho. No caso da educação, o artigo 205 da Constituição Federal afirma a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família, assim como o artigo 208, que estabelece as obrigações para que o poder público tem que percorrer para que assim possa oferecer educação de qualidade a todos os cidadãos. A segurança pública é tratada no artigo 144 da Constituição e corresponde à garantia, proteção e estabilidade de situações ou pessoas em diversas áreas, preservando a convivência social de maneira que todas possam gozar e defender seus interesses. Acreditam-se que esses direitos assegurados é possível exercer a qualidade de vida ou papel do cidadão em sociedade, já que as desigualdades sociais tendam a diminuir. Direitos humanos. Bom, vou começar falando da origem, que foi no final da Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas decidiu criar um documento para a preservação dos direitos das novas gerações, para evitar conflitos onde esses direitos eram todos retirados, como, por exemplo, os campos de concentração, onde houve matança de judeus, homossexuais, comunistas, ciganos. Então, para acabar com isso, para que isso não se repetisse, novamente, foi criada, e para a implantação dos direitos humanos, pois seria fundamental para a preservação das novas gerações. Em 1946, essa declaração ela foi apresentada para a ONU e em 1947, a elaboração do documento foi feita por 8 representantes de 8 países diferentes e já em 1948, com a assinatura de 50 países, foi criado, assim, os direitos humanos. Ao todo, existe entre si 30 artigos de Declaração Universal dos Direitos Humanos, e com isso é um documento que foi criado pela Comissão dos Direitos Humanos, criado em 1948. Esses 30 artigos, eles foram voltados para o entendimento dos direitos humanos, os quais são fundamentais para a nossa formação crítica e conhecimento dos nossos direitos. No Brasil, durante a ditadura militar, não houve o segmento desses direitos. Houve o inverso do que se pedia, nos direitos humanos, mas após a Constituição de 1988, se houve pontos que se ligavam com a declaração. Ou seja, 26 artigos que ligavam junto com aqueles 30 artigos que já foram constituídos, se ligavam e aí o Brasil começa a fazer mais parte dos direitos humanos, praticando-os. Os direitos humanos, basicamente, são direitos fundamentais para cada um de nós, apesar que não seja obrigatório a implantação dele nos países. Não é obrigatório. Se o país não quiser, ele não precisa. Mas com ele, garante direito como saúde, segurança,
liberdade para fazer suas escolhas, ser livre. Bom, existem várias características dos direitos humanos, mas eu vou citar apenas três, que a primeira é imprescritibilidade, que ela significa os direitos humanos não se acaba com o tempo. Então, pode passar o tempo que for, esses direitos não podem sumir, não podem acabar. A segunda é irrenunciabilidade, é o fato de não poder tirar os direitos humanos, pois é algo essencial, né, para todos. Enfim, não pode tirar ele direitos essenciais que servem para todos, sem exceção nenhuma. A terceira e última é a universalidade, que ela dá os direitos iguais para todos, sem nenhuma restrição, sem olhar para gênero, cor, sem nada, nacionalidade, sem nada. Esses direitos são iguais e servem para todos. E por fim, né, os exemplos, né, de direitos humanos, ele quer trazer a liberdade de escolha, de crenças, direitos à nacionalidade, educação, saúde, tudo que vai beneficiar as pessoas sem olhar, sem restringir ninguém, dando direito a todas elas, de direito que todos nós merecemos.